Reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo terceiro ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento, com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, amigos internautas do Boc News e telespectadores da TV Com. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta terça-feira, 31 de outubro, recebendo com muito prazer online o ministro do Trabalho e Emprego do Brasil, deputado federal Luiz Marinho, do PT, Partido dos Trabalhadores. Bom dia, ministro. Muito obrigado pela sua presença e por nos atender. Bom dia, Francisco. Bom dia aos telespectadores, aos internautas. Comentar também o Fernando de Maria. Prazer enorme estar atendendo o chamado de vocês. Estive aí há algum tempo já e foi muito bem recebido, um carinho enorme. Agradeço o carinho de sempre. E vamos hoje aqui falar com o nosso povo da Baixada Santista. É um prazer grande falar com esse povo maravilhoso. Nós que estamos aí na missão liderada pelo presidente Lula de reconstruir as políticas públicas, unir o país, para enfrentar as dificuldades do mercado de trabalho, criar oportunidades não somente para a nossa juventude, mas de maneira especial para o nosso povo trabalhador, as políticas públicas sociais, voltar a acabar com a fome mais uma vez. Nós vamos acabar com a fome outra vez. Isso é um compromisso do presidente Lula e de todo o seu governo. Vamos trabalhar para, de novo, gerar oportunidade de emprego de qualidade para toda a nossa gente, como fizemos lá no governo Lula 1, no governo Lula 2, no governo da Dilma, até 2015. Nós chegamos numa situação ali de praticamente pleno emprego, das empresas tinham que importar algumas especialidades de mão de obra do exterior, no caso dos engenheiros, e hoje nós estamos retomando esse patamar de geração de emprego e seguramente a economia que enfrenta dificuldade, é importante reconhecer as dificuldades que a economia enfrenta, mas nós estamos no rumo certo. Seguramente em um ano, menos de um ano, nós conseguimos reorganizar grande parte da bagunça deixada pelo governo anterior e vamos colher os frutos aí de futuro. Este ano nós vamos ter um saldo importante dos empregos formais no Brasil, mas o nosso olhar especial é para o futuro. Nós queremos retomar o posto ali de sexta maior economia global, como chegamos a alcançar durante os nossos governos. Houve um retrocesso muito grande, mas nós estamos em processo de recuperação e, se Deus quiser, vamos chegar lá. Mas, Francisco, estou à disposição sua e do Fernando e dos nossos e da tua audiência. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bem, muito obrigado, ministro Luiz Marinho. Queria chamar o colega jornalista Fernando de Maria, que está aqui na redação do Boc News, junto aqui dos estúdios e participando mais uma vez do programa de hoje. Fernando, muito obrigado pela presença. Olá, Chico. Bom dia, ministro, também. Obrigado pela sua participação. E a você, internauta que nos acompanha, pode mandar perguntas ao nosso convidado pelo nosso Facebook, facebook.com/jornalbocnews, nosso canal no YouTube, youtube.com/bocnewstv e também nas demais redes sociais. Lembrando, 3 horas da tarde, a reprise na TV Com Santos, canal 8 Vivo, canal 11 NET Claro e 45 da VIPWay. Muito bem, Fernando, muito obrigado. Ministro, o senhor abordou no início da sua fala a questão do desenvolvimento econômico, a retomada do desenvolvimento econômico que se impõe no Brasil. Nesses 10 primeiros meses de governo, segundo os dados do CAGED, já foram criados 1.600.000 empregos formais. No entanto, o desemprego ainda é um desafio para o governo. Hoje, ministro, quais seriam os números do desemprego e qual a perspectiva de nós ampliarmos ainda mais a geração de empregos formais no Brasil com a necessária retomada do desenvolvimento econômico? Na verdade, o CAGED, ele mede, na verdade, os
empregos gerados. Né? O desemprego é medido pelas pesquisas do IBGE. O emprego, segundo o IBGE, não está tão alto assim, mas para nós, qualquer desemprego, claro, ele é importante, ele tem que ser considerado, e nós temos que trabalhar, acima de tudo, os empregos de qualidade. Tem um problema, Francisco, que o mercado de trabalho, ele tem gerado os empregos sempre de muito baixa remuneração. Essa é uma preocupação que também nos cerca, e aí entra o papel fundamental da política de crescimento e valorização do salário mínimo, ano a ano. Nós vamos ter ganho real do salário mínimo, como fizemos lá nos nossos governos, o governo Lula 1 e Lula 2, metade do Lula 1, nós entramos também numa situação de 2003, para você ter uma ideia, de forma muito complicada. Quando o Lula assume em janeiro de 2003, nós tínhamos uma previsão de inflação crescente, era projetado uma inflação de 36% ao ano em janeiro de 2003, um estoque de emprego de menos de 22 milhões de estoque, e o desemprego alto, fome, um desastre. Nós trabalhamos os vários indicadores, as várias políticas públicas para acabar com a fome, para gerar política de segurança alimentar, a política de crescimento do salário mínimo, e nós fomos crescendo gradativamente. Chegamos, quando terminou o governo Dilma, crescendo, o cúmulo dos 3 governos, 2 Lula e 1 Dilma, nós chegamos a um estoque de 42 milhões de empregos formais no país. Então, nós geramos, na verdade, agregamos mais de 20 milhões de empregos nos nossos 12 anos de governo. Passado o período que ficamos fora, golpe da Dilma, todos os acontecimentos que não precisamos chover aqui no molhado, nós retomamos agora, em janeiro de 2023, o estoque de 42 milhões, não chegava a 43 milhões. Agora que passou os 43 milhões, aproximando 44 milhões no estoque, e este ano, como você disse, geramos aqui 1.600.000 novos empregos em 9 meses. Resta completar outubro, que já está terminando, novembro, que está iniciando a partir de amanhã, e dezembro. Vamos chegar aproximadamente a 2 milhões de empregos de saldo no ano. Mas o meu olhar, eu creio que o ano que vem, a possibilidade de gerar mais emprego, especialmente olhando o papel que vai jogar os projetos do governo do presidente Lula, em parceria com os estados, com o município, com a iniciativa privada, os investimentos que nós vamos fazer do Minha Casa Minha Vida, saneamento, infraestrutura, enfim, rodovias, ferrovias, o conjunto dos projetos aí do PAC, o presidente Lula lançou recentemente, tendo a soma de 1 trilhão e 700 bilhões de investimento em obras que estão catalogadas, credenciadas e que serão executadas seguramente a partir do ano que vem. Esse ano, mais um ano de reorganizar a casa, organizar o time para poder entrar em campo para valer. Mas o saldo é importante, mas é importante sim olhar para o futuro para gerar os empregos ainda para os desempregados. Claro. Mais que isso, é preciso que provoque o crescimento da renda, da massa salarial, para melhorar a vida dos trabalhadores que estão empregados, porque tem empregos também de muita baixa remuneração, e creio que a política de valorização do salário mínimo vai elevar, portanto, o piso salarial das categorias do Brasil inteiro. Isso vai ajudar no crescimento da massa e ajudar na retomada do crescimento da economia. Claro, o aumento de salário é sempre muito importante, como também a qualificação. É preciso empregos com qualidade, né, para que a baixa remuneração também não acabe não acontecendo mais. Hoje, ainda pelos dados do IBGE, se mantém o desemprego na ordem de 14 milhões de desempregados, é isso, mais ou menos, ministro? Essa ordem de grandeza. 14 milhões de empregados. Portanto, o desafio é um desafio considerável que está posto aí ao governo federal. Fernando e Maria, gostaria de ouvi-lo, por favor. Ministro, o senhor comentou há pouco a respeito do PAC. Então, há uma previsão, inclusive o ministro dos Portos e Aeroportos esteve aqui na região e, inclusive, concedeu entrevista para a Folha de São Paulo, dizendo que agora, em novembro,
o presidente Lula, que já era para ter feito isso, mas antes, por causa da operação, acabou sendo adiado, lançará junto, obviamente, com o governador Tarcísio de Freitas, aí aqui em São Paulo, as obras para o PAC nesse sentido. E especificamente aqui para a Baixada Santista, a gente tem, talvez seja a grande obra do PAC, que é o túnel Santos-Guarujá. Dentro desse aspecto, aí pela área, obviamente, do trabalho, o senhor calcula mais ou menos quantos empregos deverão ser gerados, direta e indiretamente, para essa obra, que é considerada aí a maior obra, até porque é a primeira, do primeiro túnel submerso aqui que teremos no país. Há uma expectativa nesse sentido, ministro? Olha, primeiro, falar do anterior em relação à taxa de desemprego, só para a gente com esse processo. Acabou de se anunciar, a DGE anunciou a pesquisa emprego-desemprego, e a taxa de desempregado é 7,7, somando 8.300.000 desempregados. Uhum. O Brasil, portanto, ele é a menor taxa desde 2014 de desempregado do país. Mas nós estamos falando de quase 10 milhões de pessoas. Claro. Então, portanto, nós temos o compromisso de buscar a construção de políticas públicas, de obras. Esperamos que a iniciativa privada venha junto para que a gente possa gerar os empregos e voltar àquela satisfação que tínhamos lá em 2010, 2012, 2013, onde era o sentimento de pleno emprego. Quem queria trabalhar tinha empregos à disposição no mercado de trabalho. Veja, eu creio que na Baixada Santista, a obra do túnel seguramente é uma obra esperada por algumas décadas. Um século, ministro. Um século. Desde o Império, século. Que fala da necessidade da construção, da implantação desse túnel. E, se Deus quiser, e Deus adquirir, e nós também, nós vamos tirar isso do papel. E a partir do lançamento, o presidente deve acompanhar junto com o governador Tarcísio, porque para nós não importa a coloração de quem está dirigindo o estado ou município, o que importa é a satisfação que os investimentos e a obra pública vai gerar para o nosso povo brasileiro, em todos os territórios do nosso país. Portanto, aí nós temos um conjunto de investimento. Nós foi entregue até agosto 1.800 moradias no Minha Casa Minha Vida, faixa 1, nos municípios de Bertioga, São Vicente e Suzano. O novo PAC serão investidos 179.600.000 em obras e serviços no Estado, com destaque para a implantação do túnel do Santos Guarujá, conforme vocês já falaram. Também a extensão da linha 2 verde do metrô, aí é mais para a capital, região ali do centro, a linha 2 verde do metrô Vila Prudente, Penha, Guarulhos, trem de passageiros, vai ter também o projeto do trem para Campinas, São Paulo, Campinas, além do Minha Casa Minha Vida, entre tantas outras investimentos, políticas públicas, os centros de especialidade odontológicas, o Brasil Sorridente, que vai criar mais 169 equipes que foram habilitadas, chegando a 2.700 no estado de São Paulo, enfim, entre tantas outras projetos que nós temos espalhados no estado de São Paulo. Mas seguramente a Baixada Santista, o túnel é a obra esperada, a obra que se espera há muito tempo, e nós vamos tirá-la do papel para que o nosso sonho vire realidade, que não é só o sonho do povo que reside na Baixada Santista, mas é o povo da cidade de São Paulo, da grande São Paulo, o povo que vai de outros estados para São Paulo, que deseja conhecer as nossas belas praias no litoral sul. Enfim, então você tem um conjunto de benefícios que nós estamos levando no estado de São Paulo. Pra você ter uma ideia, Francisco, Fernando, o Bolsa Família, na Baixada, tem 85 mil pessoas
quase 86 mil pessoas que recebem o Bolsa Família. Na cidade de Santos é 15.400, São Vicente 24.700, em Cubatão 9.700, em Guarujá 20 mil, Praia Grande quase 16 mil, enfim, um conjunto de investimento importante também na área social, porque você faz um viaduto, você faz uma obra física, terminou ali, evidentemente o benefício fica para a eternidade, mas o investimento nas pessoas, ele é contínuo para o ano, enquanto ela persistir naquela condição de baixíssima renda para garantir a sua segurança alimentar. Então isso é tão importante, ou mais importante até, do que as obras físicas. A quantidade de pessoas beneficiadas desses programas, nós estamos falando de famílias, quando eu não citei famílias, e a quantidade de pessoas chega a 200, que era 85 mil famílias, chega a 225 mil, 226 mil pessoas beneficiadas nesse processo, um total de 60 bilhões. Então é um investimento importante. Além dos benefícios de renda de cidadania, né, que é um outro programa, você tem o benefício da primeira infância, famílias, benefício variável para a família, a depender da quantidade de crianças que tem, enfim, auxílio gás, entre tantos outros investimentos sociais que tem, não somente, evidentemente, para a Baixada Santista, mas para todo o território nacional. Ministro, a propósito, a ligação seca Santos-Guarujá é uma obra que já demanda um século. Desde a década de 1930, mais ou menos, quando Prestes Maia já projetava uma ligação seca entre Santos Ilha e Santos Continente. 100 anos depois, temos, acho que, a possibilidade, né, Fernando, de termos essa ligação seca hoje por meio de uma solução túnel, né? Mas, ministro, o senhor foi prefeito e os prefeitos estão muito preocupados com a reforma tributária e com a eventual perda de recursos, perda de queda na arrecadação. O senhor sabe que as demandas chegam mesmo na porta dos municípios, dos prefeitos, porque ninguém mora, como dizia o saudoso governador Franco Montoro, ninguém mora nem no Estado nem na União, que são figuras jurídicas abstratas, mas sim nos municípios. Dessa maneira, pergunto aí ao ex-prefeito Luiz Marinho, de que maneira evitar o impacto da reforma tributária na receita dos municípios, que os prefeitos estão muito preocupados. O senhor deve ter já sentido essa pressão e essa preocupação, não? Veja, Francisco, a situação das cidades, elas são preocupantes, os prefeitos têm razão de estar preocupados e militar, fazer a militância junto ao governo federal, aos governos dos estados, e junto especialmente ao parlamento, para cuidar da qualidade da reforma tributária. Agora, ela é uma necessidade, a aposta é que na simplificação tributária ela facilite a conquista de mais investimento no país, nos segmentos da economia, e facilite, portanto, o crescimento da economia. Se a economia cresce, ela compensará todo e qualquer prejuízo dos entes, inclusive da União. Então, isso é muito importante o processo, porque também a reforma tributária ela é perseguida há, pelo menos, há meio século no Brasil, e a gente nunca conseguiu também tirar do papel. Agora as coisas estão caminhando, e eu espero que ela se consolide da melhor maneira possível, que a gente vá monitorando para, eventualmente, fazer os reparos que tem que ser feitos, as compensações que tem que ser feitas. Por exemplo, este ano, o presidente Lula anunciou, encaminhou para o Congresso acabou de aprovar recentemente, que a União vai compensar os municípios, por exemplo, mantendo a mesma arrecadação que foi do ano passado em relação ao Fundo de Participação dos Municípios, que estava tendo uma queda muito importante já para este ano, nessa rubrica que é tão importante para os municípios, em especial os municípios que têm baixa presença industrial nas suas cidades. Então, às vezes, é muito importante. E o presidente Lula trabalhou, anunciou, dialogou com o Congresso para essa aprovação e essa compensação. Tenho certeza que configurar um problema grave para os municípios
município, tenho certeza que o presidente Lula e o governo e o Congresso terá sensibilidade também para estudar, né, e o ministro Haddad, enfim, a ministra Simone Tebet, a área econômica do governo, terá sensibilidade para fazer o processo de reparação caso haja necessidade. Tomara. Fernando de Maria. Ministro, um dos pontos que eu tenho debatido aí é ponto de discórdia, ou o senhor pode até esclarecer, a respeito aí, que é uma preocupação, especialmente dos aplicativos, das pessoas que trabalham com aplicativos, para ter pelo menos uma garantia nesse aspecto. Enfim, o grupo, se eu não me engano, dos motoboys tem uma posição, já outros grupos têm uma outra posição. Gostaria de saber como é que estão as tratativas em relação a isso para poder trazer essas pessoas para que elas tenham os direitos, ou como MEI, como é que vai funcionar isso, como tem sido as tratativas nesse sentido, porque é uma gama cada vez mais crescente, né? São pessoas que muitas vezes estão fora aí, obviamente, do mercado formal, trabalhando como autônomos, né? Correndo riscos, sem qualquer respaldo aí da Previdência Social, por exemplo, e, é claro, não recolhendo também para a Previdência. Como é que estão as tratativas em relação a isso, ministro? Nós consolidamos junto às plataformas de transporte de pessoas. Tinha 2 grupos tripartite, na verdade, teve 2 grupos trabalhando paralelo. Nós, os trabalhadores, trabalhando com os segmentos de transporte de pessoas, e nós, os trabalhadores, trabalhando com segmentos das plataformas de entregadores, de entregas, né? Então, os chamados nossos queridos motoqueiros, nossos motoboys, enfim, trabalha com entrega. Evoluiu a negociação, chegou-se a um acordo com o transporte de pessoas, né? Então, as plataformas Uber, 99, as várias plataformas de transporte de pessoas chegaram a um patamar para um acordo que resta somente agora a redação final desse acordo, que me prometeram entregar hoje. Queria que eu anunciasse o resultado do acordo há quase 30 dias, e eu disse que não faria isso antes de ter o resultado, né, do acordo, porque eu já vi, né, negociação que você anuncia sem escrever o resultado, depois, na hora de escrever, vem lá as áreas jurídicas, a vírgula, né? São sempre muito guerreiros ali nas suas versões, e aí desandar o acordo. Então, olha, então vamos cuidar para o que anunciar não ter absolutamente nenhum risco de azedar, né, o caldo do acordo. Então, esse é um processo tal que, de forma conceitual, ele vem dar garantia previdenciária, né, estabelece o patamar de recolhimento dos trabalhadores, muito razoável, que os trabalhadores pleitearam. Não vou aqui dizer o valor para não antecipar o anúncio dos resultados efetivamente negociados. As empresas vão dar as suas contribuições. Então, esse é um aspecto muito importante para trazer segurança às pessoas em caso de acidente, em caso de doença. Hoje, como você disse, eles estão na Rua da Amargura em relação sem nenhuma garantia, a não ser pouquíssimos, e vai lá e faça a sua contribuição de forma autônoma, individual. Então, isso é um processo que nós estamos achando muito importante. Outra questão é a lógica da correção do salário que ele vai levar para casa, é a composição do salário que ele vai levar para casa. Portanto, além da remuneração, né, das corridas, dos trechos, enfim, você tem aí o desgaste do material, do pneu, do uso do celular, enfim, as várias ferramentas que ele usa para compor um pacote que garanta uma remuneração melhor do que a categoria está tendo neste momento aqui. E ainda fica ajustado que as correções dessa remuneração será feita na mesma política, no mínimo, na mesma política da política de valorização do salário mínimo. Evidentemente, as categorias podem, e a luta de ter mais ganho real, enfim, mas é um patamar muito interessante, então, com o transporte de pessoas. Transporte de entrega não deu acordo. As empresas, né, bateram o pé, insiste que a reivindicação dos trabalhadores não cabe no seu escopo de negócio. Aí eu falo, mas qual é o escopo de negócio? É da superexploração? Mas aí, se atender a reivindicação dos trabalhadores,
se abrir espaço para chegar a um acordo com os trabalhadores a partir da sua pauta de indicação, vai impactar no preço. Eu falei, mas será que as pessoas que estão lá em casa, num dia eventual de chuva, ou porque não quer sair, comodidade, receber comida quentinha ali em casa em pouco tempo, ele vai desejar que aquele trabalhador, aquela trabalhadora que foi entregar a sua encomenda, está trabalhando, quer trabalhar 18 horas por dia para sobrar alguma coisa para levar para casa, isso para mim é trabalho, já é mão de obra análogo à escravidão, ou seja, é preciso que a gente valorize o trabalho. A sociedade também precisa refletir em relação a isso, porque nós precisamos fazer com que os trabalhadores sejam bem remunerados, independente da função que ele exerça. É evidente que tem o mercado de trabalho, respeitado as condições de mercado, enfim, mas é preciso olhar para a qualidade da remuneração. Então, ainda não deu acordo. Quando eu anunciei que, portanto, se não tem acordo, eu assumiria a responsabilidade de fazer o projeto de lei para encaminhar para o Congresso em relação ao transporte de entrega, portanto, os nossos motoqueiros, os nossos motoboys, conforme a base da reivindicação, as empresas voltaram a me procurar. Eu disse, olha, as portas sempre estarão abertas. Eu jamais fecharei a porta de conversa com qualquer segmento que deseja conversar com o governo Lula através do Ministério do Trabalho e Emprego. Portanto, está aberta as discussões. Semana que vem terá uma reunião com as plataformas. Espero que a gente retome num nível de compreensão que eles venham, de fato, para fazer um acordo para melhorar a vida dos trabalhadores e garantir a tranquilidade para a sociedade, em especial dos trabalhadores envolvidos. Ministro, só para entender, na questão, obviamente está muito claro, semana que vem com as plataformas de entregas de alimentos, não sei se de outros produtos também, como essas grandes empresas nesse sentido, né? Mas assim, voltando especificamente do transporte de pessoas, esses profissionais seriam funcionários das plataformas, eles abririam uma empresa como o MEI e seriam remunerados, isso vai estar automaticamente ligado ao valor da tarifa, ou seja, deverá ter um reajuste à tarifa em razão dessa possibilidade. Como é que vai, na prática, pelo menos o que tem sido conversado aí, o senhor tem conversado junto com os integrantes, tanto dos motoboys, tanto das empresas. Como é que, para poder ficar mais claro para os nossos... A operacionalidade. Exatamente. Terá uma liberdade das partes para escolher entre as alternativas que estará à disposição. Mas uma delas que não estará à disposição é a possibilidade de ser MEI. MEI significa que assim, o microempreendedor individual, quando criou-se o MEI, lá no governo Lula 1, para que segmento nós pensamos o MEI? É para o vendedor de pipoca, para o vendedor de caipirinha na praia, é o vendedor ambulante, que não tem nenhuma subordinação a absolutamente ninguém. Ele é dono do seu nariz, das suas decisões, da sua tarifa, do seu preço, da sua mecanismo de trabalho. Esse é o MEI, para proteger o andar de baixo, que não tem nenhuma relação de subordinação. Não é o caso dos motoristas de aplicativos. Não caberia o formato de multa. Então, está totalmente descartado. Não vai poder ser MEI. Certo. O que pode ter relação CLT. Mas a CLT... É preciso compreender, quando se fala da CLT, você tem muitos trabalhadores em aplicativos no base CLT. Cidade de São Paulo tem muitos contratos assim. Tem muitas empresas que operam assim. Portanto, não tem pecado nenhum nisso e tem mais. Quando você pergunta... Porque assim, você teve um debate meio que biológico em relação ao mercado de trabalho. Se ele é formal, se ele é informal, se ele tem que modernizar para onde? E a CLT não, o pessoal não quer CLT, quer autonomia. Mas qual a autonomia que o trabalhador deseja? Ele deseja, sim, ser autônomo, mas ele deseja uma boa remuneração. Ele deseja uma jornada respeitável. Ele deseja segurança da previdência. Ele deseja, se puder, ter 13º e férias. Bom, isso é CLT na veia. Quando você fala, bom, se você quer liberdade, você tem aquela liberdade para negociar com o seu empregador. Quem é seu empregador? Não tem empregador, que eu sou autônomo. A grande maioria dos trabalhadores
operador de aplicativo trabalha 100% da jornada em aplicativos, talvez em plataforma diferente, então ele está à disposição de mais de uma plataforma. Então pode caber aí um outro formato de contratação, que é uma das formatações que a própria CLT prevê, que é o trabalhador autônomo. Agora, essa escolha vai poder ter o trabalhador e o empregador, né, que desejar a CLT poderá fazer. Não desejo CLT, desejo ser autônomo. Então, poderá ser autônomo, mas respeitadas as condições que o empregador vai contribuir com a Previdência, né, então essas regras estão sendo estabelecidas. Eu me peço desculpa, Fernando e Francisco, se eu avançar mais, eu vou no detalhe da negociação. Aí não seria justo para com os demais colegas. Claro, claro. Ministro, o senhor é próximo, reconhecidamente, do presidente Lula. E agora há uma polêmica, é um tema que vem suscitado muita polêmica, que é a questão do déficit. Até revelando uma certa falta de sintonia entre o presidente Lula e o ministro Haddad, ou melhor dizendo, a política econômica do ministro Haddad no que tange ao déficit. Como é que o senhor se posiciona? Um pouco mais tolerante, assim como o presidente, que aceita um déficit um pouco maior do que zero, ou como o ministro Haddad colocando como zero? O que está em jogo aí? É saudável, como meta, buscar o déficit zero. Claro. Então, o Haddad, ele assume a responsabilidade, o compromisso, e o governo Lula também, de buscar o déficit zero como meta. Claro. A meta pode ser curta, média ou de longo prazo. Se ela é curta, é o que o Haddad gostaria ou deseja, o Haddad deseja para 24. O presidente Lula vem com o olhar de águia que ele costuma ter, olhando o seguinte, nós dificilmente vamos conseguir atingir o desejo de déficit zero 24. É simples assim. Então, o presidente Lula já enxerga que nós não vamos conseguir, né, atingir, conquistar o déficit zero para 24. Portanto, ele está dizendo o seguinte, eu não posso sacrificar os programas de investimento, eu não posso sacrificar a política de saúde, de educação, em torno de chegar a um déficit zero em tão curto prazo. O problema vem de há muito tempo, a Haddad tem muita razão nisso. Agora, de repente, nós precisamos, né, ir olhando e calibrando a cada ano para ir diminuindo o déficit. Isso que é muito importante. A cada ano o déficit ser menor, para você enxergar no horizonte quando vamos conseguir chegar no déficit zero. Isso é muito importante para a economia. Claro. Mas ele é importante desde que ele não produza efeito colateral no curto prazo. Se vamos alcançar a ferro e fogo, faça chuva, faça sol, como diz lá no interior, nós vamos ter o déficit zero, nós podemos ter efeito colateral de desemprego, de problema social, enfim. Então, não interessa um déficit zero que produza miséria. O déficit zero interessa no processo de crescimento da economia e distribuição de renda. É isso que o presidente Lula está anunciando. Ou seja, o olhar da águia não quer dano colateral, né, ministro? Ou pelo menos o menor dano colateral. Essa é a ideia. Fernando de Maria, já estamos aproximando do final, o ministro tem compromissos, enfim, temos mais uns minutinhos, por favor, Fernando. Sim, ministro, só da minha parte, agradecer, obviamente, o aceite, mas assim, sexta-feira o IBGE divulgou novos números aí do censo 2022. É claro que isso está muito mais focado na área da previdência do seu colega Carlos Lupe, mas é claro, a gente também tem que ver o aspecto do trabalho também. A gente está tendo uma mudança substancial no perfil do brasileiro, né? Ou seja, a nossa base está diminuindo, a faixa etária, e em contrapartida está aumentando aí das idades mais avançadas. Eu gostaria de saber, isso também, o senhor já fez a análise também do impacto que isso vai provocar também na questão de emprego para o futuro, como o senhor sempre tem colocado aqui nesse sentido? Veja, nós estamos num momento, ainda temos oportunidade na nossa força de trabalho grande ainda. Talvez seja a última janela de oportunidade que temos,
Portanto, é fundamental que a gente não desperdice essa oportunidade. Portanto, crescer a economia agora, para aproveitar a nossa força de trabalho, é muito importante, né? Até para adquirir novo patamar da economia brasileira, para poder criar condições de gordura para suportar o futuro. Isso é fundamental nesse processo. A transição, tem muitas transições, viu, Fernando, acontecendo, nós gostando, nós não gostando, elas irão acontecer, e é melhor que a gente goste dela, que a gente trabalhe com elas, que a gente faça tirar proveito dessas transições. Você tem a transição energética, né, você tem a transição ecológica, você tem os chamados empregos azuis, empregos verdes, aço verde, aço azul, você tem as várias possibilidades aí de trabalharmos. O Brasil, talvez ele seja um dos países, entre os poucos, que terá a melhor condição de tirar proveito dessas transições, de fazer os investimentos. Então, os governadores dos estados, os prefeitos, o governo federal, os vários ministérios que atuam na área da energia, na área da infraestrutura, na área de comunicação, você tem um conjunto de oportunidades para trabalhar na área ecológica, enfim. Você tem aí, eu creio que o Brasil tem grandes oportunidades. A questão da Previdência, ela muitas vezes fala assim, a Previdência é deficitária. Aí o ministro Lupe às vezes fala, olha, não é bem assim. Do que ele está falando? Ele está dizendo o seguinte, quando lá atrás constituiu-se a Previdência e as receitas previdenciárias, portanto, receitas, despesas e receitas, se retomarmos talvez a origem, talvez a Previdência não seja deficitária. O que é que eu estou falando? Aqui interpretando o que o ministro Lupe fala sempre, né? Quando todas as vezes que fala em desonerar folha, você está tirando receita da Previdência. Agora mesmo o Congresso acabou de aprovar 17 setores da economia de exoneração, por mais X tempo. Isso aqui é receita da Previdência que está se tirando. Então, é disso que ele está falando. Se reconstituir a base da receita, a receita cresce, né, estrondosamente. Isso não volta, tá certo? Isso não nos pertence mais. Então, nós temos que trabalhar também esse processo de transição. Agora, uma coisa é fundamental. O mercado de trabalho cresceu, o mercado de trabalho formal, cresce a receita da Previdência. E, ao mesmo tempo, protege os trabalhadores que estão envolvidos. É o caso agora dos trabalhadores de aplicativos. É muito importante que a gente traga esses 2 milhões de trabalhadores que trabalham em plataforma de aplicativo para a Seguridade Social, porque ele vai contribuir com a receita, mas isso não é o mais importante, ele vai estar protegido pela Previdência. Então, e os seus empregadores vão colaborar com a receita da Previdência. Então, você tem esses dados em relação à nossa Previdência. Então, quanto mais o mercado de trabalho cresce, mais a receita da Previdência vai corresponder e colaborar com esse problema. Lá, por exemplo, quando eu fui ministro da Previdência, o regime geral da Previdência chegou a ser superávit pelos empregos que nós agregamos lá, que eu falei, partindo de 21 milhões, mês de 22 milhões, para 40 milhões, para 42 milhões. Então, se agregou uma massa de receita aqui que levou que o regime geral passasse a ter superávit lá. Ele estacionou de lá para cá. Nós precisamos voltar a crescer o emprego formal para voltar a crescer a receita da Previdência. Mas, em não tendo, o Tesouro tem a responsabilidade, a partir, portanto, de projetar as receitas da União e os estados, municípios, para projetar a proteção social que nós devemos ter, né, para todo o nosso povo. É muito importante que a gente tenha sistemas seguros e contínuos, que as pessoas se sintam protegidas para não ficar no desespero, como é o caso, por exemplo, do Chile. Lá tem um sistema previdenciário de capitalização, que muita gente às vezes propõe aqui, não, por que não cria a capitalização do indivíduo? Então o Luiz Marinho vai lá e tem a sua capitalização. Ele foi lá e contribuiu 30 anos e capitalizou na única conta individual. Ele se aposentou. Aí o atuário vem e calcula, se aposentou, vai ter quantos anos de vida? 20 anos de vida, sobrevida, depois da aposentadoria. Então vai pegar a sua poupança e distribuir nos 20 anos de vida. Só que se ele viver 2 anos lá, ele fica sem nenhum centavo de aposentadoria, porque ele gastou nos 20 anos projetados.
Esse é um sistema não solidário, um sistema individual. O Brasil tem um sistema de solidariedade entre as gerações, um pacto de gerações, e o próprio país, conjunto da sociedade, a partir do Tesouro, de garantir, né, que o Luiz Marinho, lá nos outros anos, que ele não teria condição de poder sobreviver. E é por isso que no Chile tem muito suicídio de idoso, porque ele fica sem absolutamente nenhuma proteção e vai para o suicídio, que acontece também nos Estados Unidos. A expectativa de vida é cada vez maior, portanto, esse sistema não poderia dar certo mesmo. Ministro, olha, o senhor sabe que teríamos muito mais a conversar, mas o senhor tem uma agenda complicada. Então, queria agradecer muito essa janela na agenda, a sua participação, os seus esclarecimentos, agradecer a gentileza da sua assessoria. Muito obrigado, viu, ministro, pela participação aqui no Jornal em Foque. Olha, Francisco, queria deixar um abraço a vocês, um abraço aos internautas, e que foi um prazer grande falar com vocês. O Caio já estava cobrando aqui, para encerrar. A prosa estava boa, né? Ele mandou uma mensagem aqui. E ele insiste em continuar rodando, então não tem jeito, não sou escravo do relógio. Valeu, um abraço a vocês, obrigado, até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado, Muito obrigado, ministro. Luiz Marinho, ministro do Trabalho e do Emprego, nosso entrevistado de hoje. Fernando, nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos, continuamos aqui no Jornal em Foque, voltaremos em seguida. Até já. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo 3º ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento, com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna. Acesse Google Notícias e acompanhe os boletins diários do BocNews. Inscreva-se e receba as informações do site bocnews.com em 2 boletins diários com conteúdos em primeira mão para você. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Mesmo com toda a história construída no centro de Santos, a mudança se faz necessária. Novos momentos, salas de reuniões, estacionamento e uma sala de cirurgia exclusiva e moderna, mas sem perder a qualidade tanto nos procedimentos quanto no atendimento. Assim, a clínica do Dr. Calil Kirsten está de Casa Nova, no número 228, conjunto 13 da Avenida Ana Costa. Clínica Dr. Calil Kirsten, em novo endereço, mais moderno, com total acessibilidade, mas com a mesma qualidade de atendimento. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital ou impressa do BocNews, além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, 31 de outubro.
E acabamos de entrevistar agora, online, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, deputado federal, que é do PT, Partido dos Trabalhadores, e que prestou esclarecimentos a respeito das questões ligadas ao trabalho, sobretudo ao emprego e desemprego no Brasil. Depois dessa entrevista, eu queria chamar agora o colega jornalista Celso Vernizzi, que vai nos trazer a previsão do tempo para Santos e região no dia de hoje. Seja bem-vindo, Celso. E agora, Celso Vernizzi. O aumento do tempo. Olá, amiga, olá, amigo. Tudo concentrou-se no Vale do Ribeira. As áreas de instabilidades com a umidade e o calorão de ontem, que atingiu todo o estado de São Paulo. Sensação de 35 graus no litoral à tarde, mais do que isso em todo o interior, na capital também. E chuvas isoladas, temporais. Os períodos de melhoria foram bons no litoral, até com tempo de sol o dia todo. Era um tempo que queríamos para o fim de semana e não tivemos no litoral. Mas hoje a coisa complica mais. Aquilo tudo que caiu no Vale do Ribeira se junta a uma nova frente fria que se formará no Oceano Atlântico e vamos ter aí, com a evaporação e a umidade, risco de temporais, queda de granizo novamente, pontualmente em algumas localidades. Torça para não cair na sua, mas é provável que todo o estado hoje receba menos instabilidades, portanto, precaução e muita atenção. Guarda-chuvas à mão e muita atenção, porque vai chover forte em alguns lugares. Períodos de melhoria também. Um abraço a todos. O aumento do tempo. Muito obrigado ao colega jornalista Celso Vernizzi, sempre muito preciso em todas as suas previsões e com informações aí importantes para os amigos internautas e telespectadores. Muito bem, Fernando. Depois da entrevista do ministro Luiz Marinho, eu queria saber de você que ontem o Fernando esteve na Prefeitura Municipal acompanhando o anúncio de finalmente a integração VLT e um maior número de linhas de ônibus. Passamos de 10 para 29, não é isso? 39. Mais 29 linhas estarão integradas ao VLT com uma tarifa só a partir do próximo domingo. É isso mesmo, Fernando? Exatamente. Ontem, na Prefeitura de Santos, foi justamente a divulgação finalmente, essa integração tão solicitada pelas pessoas, para poder efetivamente que as pessoas que usam o VLT, se ela usa o VLT, vai usar um ônibus municipal, ela tem até 1 hora para poder usar esse ônibus municipal e aí vai pagar, no cartão, vai pagar a diferença da tarifa do VLT para a tarifa do ônibus municipal, que é 5,25. Né? Então essa é a diferença. O oposto também vale, ou seja, a pessoa está no ônibus municipal, que antes eram só 10 linhas, agora vão ser 39 linhas, exceto 4 linhas que não vão, eu não tenho aqui de cabeça, 101, 102, 108, eu não me recordo. Participar da integração, porque elas nem passam nem no terminal, enfim. E aí, obviamente, essas linhas não serão atingidas, mas são 4 linhas, no total de 41 linhas. Uma outra novidade também é que era muito pedido também, especialmente pelos moradores dos morros, os 51 vans que fazem o transporte, especialmente nos morros de Santos, elas vão também ter que trocar o equipamento. Na próxima semana, os permissionários vão fazer as mudanças do equipamento, do PIN, né, para poder aceitar essa mudança aí também. E a mesma situação, vão receber, porque a empresa, esses permissionários já descontam 12,5% da tarifa para que vai direto para a operadora do sistema, no caso a BR Mobilidade ou a Piracicabana, enfim, que fazem parte do mesmo grupo. Então isso vai continuar nesse aspecto. Então, para objetivar, Fernando, o usuário do sistema de transporte coletivo, portanto, pega um ônibus em Santos, ele, a partir de domingo que vem, uma dessas 39 linhas, a maioria das linhas, portanto, ele pega o ônibus, desce num terminal do VLT, não paga a tarifa do VLT e circula com o VLT por tempo de 1 hora. Ele tem, na realidade... 1 hora... Não, ele pode, a viagem, a questão é do embarque, ele usou no ônibus, ele tem 1 hora até chegar no embarque novamente no VLT. Exatamente, 1 hora que... E pagando a tarifa do ônibus, que é mais em conta. Portanto, essa integração que muitos usuários reivindicavam agora vai começar a acontecer, finalmente a partir de domingo. E o mesmo vai valer também para os permissionários
do sistema das peruas de lotação. De lotação. Que atendem os morros da cidade no transporte, levando os moradores dos morros. Exatamente. Por exemplo, o funcionário ele mora no morro, em um dos morros da cidade, e ele trabalha, por exemplo, na ponta da praia. Nem sempre existem ônibus ou a linha que efetivamente. Então, às vezes o que acontece? Essa pessoa ia até, por exemplo, ali as imediações da rua Carlos Gomes, ali no Campo Grande, que passam ali as vans nesse sentido, e aí ela pegava e gastava uma outra tarifa. Com a integração, isso já facilita bastante nesse sentido. O ônibus vai valer para a perua de lotação. Vai valer para a perua de lotação, dependendo, obviamente, de onde ela reside, aí, obviamente. Mas é importante também, das lotações, a previsão que seja lá para dezembro, tá? Então ainda vai ter um tempinho para todas estarem acertadas nesse aspecto, vai ter uma demora um pouquinho maior. E uma outra coisa que o prefeito Rogério Santos comentou, hoje no Brasil, Chico, já tem mais ou menos 70 cidades que implantaram a tarifa zero. Talvez muitas pessoas não saibam, quando o VLT estiver funcionando em plena atividade, o próprio presidente da CET, Antônio Carlos Gonçalves, já comentou, inclusive aqui no Jornal em Foque, que pelo menos os 70 ônibus vão sair de circulação, justamente para que as pessoas usem o VLT, né? E aí o prefeito disse que pode chegar no ponto que a cidade de Santos também implante tarifa zero no transporte coletivo, né? Porque hoje o transporte já é subsidiado, né? Hoje a prefeitura paga R$1,5 milhão por mês para a empresa de ônibus, e aí o valor para o próximo ano ainda não foi definido. Perguntei isso para o próprio presidente da CET, Antônio Carlos Gonçalves, ele falou que isso vai ser definido até o final deste mês, o que vai ser obviamente prestado, porque às vezes está no orçamento e aí depois pede-se um aditamento aí, e esse valor é aumentado, né? Então ainda não se sabe, mas certamente vai ser mais do que R$1,5 milhão, sem sombra alguma de dúvida, e é um subsídio que já todos nós contribuintes já pagamos sempre aí, mensalmente para a empresa, independente do valor da tarifa, que as empresas já pagam, né? Que o cidadão no dia a dia já paga nesse aspecto também. Enfim, não sei como é que funcionaria isso, por exemplo, as empresas pagam o Vale Transporte, que é lei federal, então não tem muito o que fazer. Não sei se o cidadão comum não usaria, enfim, é uma questão a se discutir, mas são algo em torno de 70 empresas, 70 cidades no Brasil que já têm a tarifa zero. Inclusive, o vereador Francisco Nogueira apresentou já na Câmara um projeto nesse sentido também. Está propondo tarifa zero para o transporte coletivo em Santos. Bom, Fernando, com essa novidade, boa novidade, a partir de domingo, portanto, a integração VLT, 39 linhas de ônibus do transporte municipal, finalmente passa a valer. Eu vou chamar mais um intervalo, Fernando, Sim, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo 3º ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento, com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna. Acesse Google Notícias e acompanhe os boletins diários do POC News. Inscreva-se e receba as informações do site pocnews.com em 2 boletins diários com conteúdos em primeira mão para você. POC News, informação com credibilidade em todas as plataformas. Mesmo com toda a história construída no centro de Santos, a mudança se faz necessária. Novos momentos, salas de reuniões, estacionamento e uma sala de cirurgia exclusiva e moderna, mas sem perder a qualidade tanto nos procedimentos quanto no atendimento. Assim, a clínica do Dr. Calil Kirsten está de Casa Nova, no número 228, conjunto 13 da Avenida Ana Costa. Clínica Dr. Calil Kirsten, em novo endereço, mais moderno, com total acessibilidade, mas com a mesma qualidade de atendimento.
Voltamos a apresentar Jornal em Foco. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque. Vamos agora para o último bloco do programa. Hoje passa muito rápido, o programa que contou hoje com a participação na primeira parte do ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, que é deputado federal do PT, do Partido dos Trabalhadores, e que nos concedeu a entrevista na primeira parte do programa. No segundo bloco, o Fernando trouxe aí a novidade importante da integração das linhas do VLT com de 39, quase 40 linhas de ônibus municipais, integrando, tornando a tarifa mais em conta. A pessoa pagaria apenas a tarifa de ônibus e não a do VLT, desde que faça pegue o VLT no espaço de 1 hora desde o momento em que pagou no cartão o ônibus, né? Isso é muito importante, é uma reivindicação antiga e que agora, a partir de domingo, passa a valer. O mesmo mais adiante teremos com relação aos morros, os permissionários do sistema de perua de lotação também vai acontecer a mesma coisa, o que é muito importante. Fernando, mas temos outras novidades aí, daí já no meio político, né? Fernando, como repórter, o grande repórter da Baixada Santista, sabe de tudo, e ex-presidente Jair Bolsonaro virá a Santos, não para receber a medalha do mérito, medalha... o Brás Cubas, que ainda não foi votada pela Câmara Municipal. O projeto foi retirado e não foi reapresentado. O autor disse que reapresentaria, não o fez até o momento. Mas parece que na sexta-feira o presidente Bolsonaro estará aqui em Santos, Fernando, é isso, né? O que ele vem fazer aqui? A gente está apurando as informações, parece que ele vem uma solenidade, algum evento do Corpo de Bombeiros, a gente está apurando isso. Iria almoçar no restaurante lá na Ponta da Praia, né? Restaurante tradicional, restaurante na Ponta da Praia também, né? Mas a gente está apurando mais detalhes, obviamente, para poder, obviamente, aqui ele ter uma votação expressiva na cidade de Santos. E isso, sem sombra alguma de dúvida, é importante, até porque a gente já está vendo o cenário para o próximo ano, né, Chico? Pois é. As eleições já estão aí, né? E se de fato se confirmar a vinda do presidente, do ex-presidente Bolsonaro, claro que isso vai ser utilizado politicamente. Sim, só. Tá certo? Já visando as eleições, afinal estamos a menos de 1 ano das eleições, no último sábado, aliás, num grande evento que foi realizado na Avenida Pedro Lessa, pela manhã, o prefeito Rogério Santos assinou a ficha de filiação aos Republicanos, partido do governador Tarcísio Gomes de Freitas. Então estava todos os dirigentes... Alta cúpula do Republicanos aqui em Santos, para esse ato de filiação do prefeito Rogério Santos ao Republicano. Com isso, vamos ter aí, é interessante observar que, pelo menos entre os dois candidatos mais citados, né, o prefeito Rogério Santos e a deputada Rosana Vale, provável candidata do PL, né, ambos com ligações, portanto, partidárias com o governador Tarcísio e também com o ex-presidente Bolsonaro. Né? Aí no caso o ex-presidente mais a Rosana, né? A Rosana por conta, evidentemente, do mesmo partido, mas considerando-se o Republicanos. Sim. Interessante que o Republicanos é partido do governador Tarcísio Gomes de Freitas, que tem ligações com o ex-presidente Bolsonaro, mas por outro lado também faz parte do governo Lula. Tem um ministério, que é o Ministério de Portos e Aeroportos, diretamente ligado conosco. Mas, de qualquer maneira, o Republicanos também soltou uma nota há algum tempo dizendo que não apoiava formalmente o governo Lula, né? Assim, a escolha do ministro... Mas tem votado favoravelmente ao governo. Teria sido uma escolha pessoal do presidente Lula, a do ministro Silvio Costa Filho de Portos e Aeroportos. Enfim, neste imbróglio todo, isso vai sendo resolvido aos poucos nesse processo eleitoral, tendo como pano de fundo as eleições municipais do ano que vem. Fernando, olha, já chegamos no fim do limite do programa. Queria agradecer muito a sua participação e a sua presença mais uma vez aqui no Jornal em Foque. Obrigado, Chico. Também obrigado a você, internauta, que nos acompanha. Obrigado, Paulo Eduardo Costa, sempre participando aqui conosco também. E, obviamente, hoje a gente, com a entrevista com o ministro, tivemos uma notícia em primeira mão, pelo menos, essa possibilidade aí dos aplicativos das empresas de transporte, aí junto com os trabalhadores que atuam, que é um universo
muito elevado ainda, né, nesse sentido de ter boas notícias aí para eles e terem efetivamente, pelo menos está bem encaminhado nesse aspecto. E na próxima semana, com as empresas de entregas em geral, entregas de alimentos, motoboys que atuam nisso e outros produtos também nesse sentido. 2 milhões de trabalhadores que se valem desses aplicativos, dessas plataformas. É muita gente. Fernando de Maria, muito obrigado. Muito obrigado a todos, a equipe técnica em nome do Felipe, e especialmente a você, amigo internauta, amigo telespectador, pela audiência qualificada de sempre. Nós estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Jornal em Foque. Muito obrigado e até lá. Reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo 3º ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento, com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.